a nossa saudação de um feliz e abençoado dia a vós e a todos, todas de vossa casa, de vossa família. Bem que Deus abençoe e proteja famílias e comunidades. Estamos hoje a 40 dias da festa da exaltação da Santa Cruz. Então, a data de hoje traz a transfiguração do Senhor. O Senhor que sobe a montanha, mas não sobe só. Com ele estão membros da sua comunidade. Por isso, queremos também atentos, caminhar e subir a montanha com Jesus, mas também ouvir e receber de Deus os seus ensinamentos e orientações. Com todas as vossas motivações e intenções, nós também rezamos hoje pelo dom da vida de Dom Mário Marques, da sua ordenação episcopal, ele que é bispo da diocese de Joaçaba, nossa vizinha, nossa diocese, também irmã aqui do Meio Oeste. Então queremos ter hoje, nesta celebração, o dom da vida dos nossos bispos, e a nossa missa é presidida também por Dom Severino. Por isso, vamos acolhê-lo cantando. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A festa da transfiguração do Senhor já é um prenúncio da festa pascal. Jesus convoca seus discípulos, os mais próximos, e mostra-lhes o esplendor da glória, da felicidade, da vida em plenitude que é a ressurreição. E por isso vamos, no início da celebração, reconhecer que nem sempre somos merecedores da festa pascal. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por ter te ofendido. A teus pés volto, arrependido. Perdão, Jesus, reconheço o meu pecado. Certeza tenho de ser perdoado. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos teus. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos teus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra da salva do Senhor. Graças a Deus. Deus é Rei, é Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem, trevas e nuvens o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu a sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superai todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia,
amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, boa notícia de Deus, escrita a nós segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados padres, seminaristas, Famílio, aí cedo aqui na capela rezando conosco, o Padre Márcio, o Padre Chirô. Lá o Padre Renato está por esses dias em Florianópolis com os nossos seminaristas de teologia. Quero saudar os seminaristas também de teologia, os seminaristas da filosofia, os nossos aqui no propedêutico. E queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook da Diocese de Caçador. A festa da transfiguração do Senhor é muito interessante. Por quê? Primeiro mostra a dimensão da humanidade de Jesus. Ele tinha os seus amigos. Ele tinha aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E como é bom podermos nos sentir cercados de amigos, de bons amigos, de pessoas que são humanas, que entendem, que compreendem. Jesus tinha isto também, a mesma, toda a sua divindade que vem para a humanidade, mas ele tinha alguns mais próximos. Então, Jesus é aquele que se entrega à confiança do Pai, por isso é um homem de oração. Ele não reza por Jesus Cristo, ele reza para Jesus Cristo, ele reza para Deus, ele pede a Deus, ele se coloca diante de Deus, ele põe a confiança em Deus, no Pai, Pai, Pai. E ele sobe junto com os amigos para revelar a eles o quanto é prazeroso, o quanto é bom estarmos sob a proteção do Pai. Ele chega na montanha e aí acontece o fato da transfiguração. O que Jesus faz? Ele leva os discípulos, prepara-os
para aquilo que eles vão padecer na vida, que ele já antevê a sua paixão e a sua gloriosa ressurreição. E por isso ele aparece como se fosse o ressuscitado, resplandecente. Os discípulos ficam encantados, maravilhados. E o Pedrão já logo despachou e disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés e para Elias. Quer dizer, essa é a sensação prazerosa de estar acima, alheio, fora das confusões deste mundo que precisa ser evangelizado, que precisa ser convertido. E aí vem a confirmação de que isso não é uma ilusão. Vem a confirmação do Pai. O Pai se revela em Jesus Cristo. Este é o meu Filho. É preciso que vocês tenham muita confiança nele. Ele tem o meu agrado, diz Deus, falando isso aos discípulos. Então, a voz misteriosa confirma os discípulos para a missão. E quando isso tudo tem se revelado, tem se degustado prazerosamente, Jesus coloca os pés no chão, Jesus faz os discípulos abrirem os olhos e olharem para o mundo. O mundo é isso que está aí. É preciso descer a montanha. Porque lá, onde que está o povo, tem as 2 grandes vertentes da nossa vida, da humanidade. Está ali a realidade que deve ser evangelizada, e através de 2 grandes forças. Moisés, a lei, a ordem, o seguimento, o caminho, a busca da terra prometida, a busca do reino dos céus. Moisés é esse gesto do caminho, do caminhar, do ir ao encontro da transformação. Elias, a profecia. É o profeta, é aquele que anuncia, é aquele que fala. E esse mundo de hoje precisamos dessas 2 coisas, da lei e também a profecia. A lei está totalmente avacalhado porque serve para alguns e não serve para outros. Basta a gente acompanhar as notícias. Quem são os que aprontam, que armazenam, que exploram e a lei não os atinge? Está ali o grande pecado social. E a profecia, por eu falar agora em pecado social, eu já tenho muitos puritanos e outros endiabrados que dizem que já está falando demais, ele vai falar em política. É a dimensão do anúncio da palavra. A profecia é a denúncia de todo esse pecado social que está aí e que precisa ser eliminado. E nisso nós anunciamos a comunhão, a fraternidade, a solidariedade, o humanismo solidário. E essa palavra, humanismo solidário, não fica bem para quem está acumulando, porque ele quer para si. Está aqui a necessidade da conversão, da mudança. Portanto, a festa da transfiguração do Senhor é a busca do reino e é ouvir a palavra de Deus. E isso passa pelo crivo da morte, da cruz, da morte, para chegar à ressurreição. Então é preciso descer a montanha, enfrentar a cruz, tomar a cruz. O padre Chiru já antecipou antes, falando daqui a 40 dias a festa da exaltação da Santa Cruz. Estou vendo a liturgia, a igreja, ela tem uma sincronia, ela tem uma lógica, onde nós celebramos os grandes mistérios da nossa salvação, tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus neste mundo e tudo que Deus nos chama para ouvir o seu Filho, porque ele me agrada. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado.
escutai-o. Vamos ouvir a palavra de Deus, para que essa pandemia também já são em torno de 100.000 mortos. E ainda tem autoridades brincando, dizendo que é gripinha. Isto é lamentável. Falta profecia e falta lei. Porque se tivéssemos observado a lei e se tivéssemos obedecido à voz dos profetas, com certeza não teríamos 100.000 mortes. É preciso novamente voltar à escuta da vontade de Deus e nós, no gesto de solidariedade, estarmos juntos aos profissionais da saúde. E quantos médicos, enfermeiros, atendentes morreram por causa desse coronavírus e parece que é normal, é natural. Mostra a insensibilidade e o desprezo pela vida. É preciso descer a montanha e anunciar o reino dos céus na planície onde nós vivemos. Assim seja. Celebrando a festa da transfiguração com os olhos fixos em Jesus, apresentemos ao Pai Celeste as nossas preces e digamos: resplandeça em nós a luz de Cristo. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Pelo Santo Padre e por toda a Igreja, para que, por meio do testemunho do Evangelho, homens e mulheres de nosso tempo se voltem ao Senhor, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Por todos os agentes de pastoral, pelos catequistas de nossas comunidades, para que auxiliem os demais fiéis a ouvir a voz de Cristo, acolhê-la e vivê-la, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Pela perseverança e santificação dos sacerdotes, pelo despertar de vocações sacerdotais, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Por todos os que confiam nossas orações, principalmente pelos que passam grandes tribulações e sofrem com graves enfermidades, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Pai do céu, que habitais em luz inacessível, recebei por meio do Cristo Senhor, Salvador, a luz do mundo, essas nossas preces. Isto vos suplicamos pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos chuva se tornaram vinho. Hoje são teus santos, força no caminho. Muitos cachos chuva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas pela gloriosa transfiguração do vosso Filho e purificai-nos das manchas do pecado no esplendor de sua luz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer de seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, Santa Clara e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Neste momento, nós também vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, unida a vosso servo, o Papa Francisco, a Dom Severino, nosso administrador apostólico e arcebispo nomeado da Arquidiocese de Maringá, com o bispo aniversariante de Joaçaba, os bispos do mundo inteiro, o nosso presbitério e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com muita confiança, como os discípulos tiveram confiança no Senhor, vamos rezar ao Pai. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o único pão no altar, refeição, ó mistério de amor. Nós somos sinais da unidade, na fé, na verdade, convosco, ó Senhor. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Oremos. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com todo o bem do céu e da terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem ensinou a viver, Maria foi quem ensinou a sofrer. Maria em minha vida é luz, alegria, é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar.
companhia e participação. Que tenham um feliz e abençoado dia. Até amanhã novamente, se Deus quiser, nos encontraremos para celebrar a Santa Eucaristia. E vamos ter presente hoje, então, subir a montanha, aproximar-se de Deus, ponto alto que nos aproxima de Deus. Não sozinho, mas com pessoas também de fé, que fazem parte da história da família, da comunidade e da sociedade. E que assim, esse ponto de encontro com Deus também traga toda a nossa história, representada por aqueles que também faziam a caminhada com Jesus e estavam representando historicamente o povo de Deus, o povo de fé. E que a iniciação cristã continue sendo essa ponte também para nós, como Moisés e Elias, ter presente a nossa conversa com Cristo no dia a dia da família, da comunidade e da sociedade. Tenha um bom dia e até amanhã. Eu canto louvando Maria.